Olá pessoal! Em junho e em dezembro ocorrem os solstícios, datas que marcam o início das estações de inverno e verão no hemisfério sul e de verão e de inverno no hemisfério norte. Neste vídeo vamos compreender o que caracteriza estas datas e como elas estão relacionadas ao início das estações. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é dia claro. O dia claro começa quando o Sol aparece no horizonte leste. O primeiro vislumbre do disco solar, os primeiros raios solares já caracterizam o início da contagem do tempo do dia claro, da duração do dia claro. O Sol prossegue o seu caminho, a Terra vai girando em torno do seu eixo, até que o Sol cruza a linha meridiana, aquela linha que vai do sul ao norte, passando pelo zênite local. Neste momento temos o meio-dia verdadeiro, exatamente a metade do percurso que o Sol está fazendo no céu ao longo do que chamamos de dia claro. Esse movimento prossegue até que o Sol desaparece no horizonte oeste, caracterizando o que chamamos de ocaso. A contagem da duração do dia claro termina quando o Sol desaparece completamente. Você deixa de ter o vislumbre do disco solar. A última fímbria desse disco desaparece no horizonte. Aí termina a contagem de tempo e temos aí a duração do dia claro. Isso vai ser importante porque a duração desse dia nos solstícios é a maior possível para aquele local em que está sendo feita a observação. Vamos agora verificar o que ocorre quando observamos o nascer do Sol ao longo dos dias, com o passar dos dias. Nós temos aqui um observador que contempla o horizonte leste. Quando ele olha nessa direção, ele está vendo exatamente a direção leste. Ele está mirando o ponto cardeal leste. Para a direita, nós temos o sul. Para a esquerda, nós temos o norte. Vamos iniciar a observação exatamente no equinócio de outono, que ocorre entre 19 e 21 de março, a depender do ano. Neste dia, o observador verá o Sol nascer exatamente no ponto cardeal leste. E à medida que os dias passarem, portanto entrarmos no mês de abril, o Sol migrará para o norte, ou seja, ele nascerá mais ao norte daquele ponto cardeal leste. Isso prosseguirá até que ocorra o solstício de inverno para esse observador que está no hemisfério sul. No solstício, nós temos exatamente a chegada do Sol ao ponto mais ao norte do leste para aquele observador. Nesse dia, o Sol para de se movimentar para o norte, portanto, temos o Sol estático, a parada do Sol. Ele para de migrar para o norte. E no dia seguinte, nós temos o início do movimento de migração para o sul. Ele passa a nascer agora, ainda ao norte do ponto leste, mas migrando gradualmente para o sul do ponto cardeal leste. Os dias vão se passando até que temos uma nova passagem do Sol pelo ponto cardeal leste. Ele volta a nascer quase exatamente no ponto cardeal leste. Temos aí o equinócio de primavera para esse observador que está no hemisfério sul. Isso ocorre no dia 22 ou no dia 23 de setembro, a depender do ano. E ele prossegue o seu movimento para o sul, nascendo cada vez mais ao sul do ponto cardeal leste, até chegar ao máximo desse movimento para o sul, o que caracteriza exatamente o solstício de verão, a parada do Sol, o Sol estático no dia do solstício de verão, que ocorre entre 20 e 23 de dezembro. Solstício de verão para o observador que está no hemisfério sul. Portanto, os solstícios são justamente os dias em que o Sol
chega ao máximo deslocamento ou para o norte ou para o sul, e essa parada do deslocamento, esse máximo, portanto, caracteriza uma parada para que ele inverta o seu movimento, é que chamamos de solstício. Esse movimento agora inicia-se para o norte, ele vai nascendo de novo cada vez mais ao norte, até que volte a nascer quase exatamente no ponto cardeal leste, caracterizando agora o equinócio de outono e completando o ciclo do que nós chamamos de ano, no caso, ano trópico ou ano solar. Aqui estão as representações das posições do Sol ao nascer em vários dias do ano, conforme fizemos nos slides anteriores. O dia em que o Sol está nascendo nessa posição é o solstício de inverno para o observador no hemisfério sul, e o dia em que o Sol nasce nessa posição é o dia do solstício de verão para esse mesmo observador. Vejamos como fica a trajetória do Sol no céu nesses dias mais característicos, dias de solstício e dias de equinócio. Aqui nós temos a representação do movimento do Sol no dia do equinócio de outono. O primeiro dia que nós mostramos na sequência anterior de slides. O Sol nasce quase exatamente no ponto cardeal leste, move-se ao longo do dia, passando pelo meridiano ao meio-dia verdadeiro, e nós temos aqui um dia de quase exatamente 12 horas, característico do equinócio. Vamos ver agora o solstício de inverno para esse observador, quando o Sol está mais ao norte. Você veja que o arco do movimento dele agora é mais curto, temos um dia menor do que 12 horas, a duração do dia claro é menor do que 12 horas. Agora, voltando a nascer no ponto cardeal leste, desta vez no equinócio de primavera, teremos de novo a duração do dia claro quase exatamente 12 horas, e quando o Sol está no seu máximo deslocamento para o sul, temos o solstício de verão, com o dia durando bem mais do que 12 horas. Na verdade, temos a duração máxima do dia claro para este observador. Aqui vamos ver a duração do dia em datas próximas ao solstício, um pouco antes, um pouco depois, no caso para Belo Horizonte, que está numa latitude sul 20 graus. Então você veja, no dia 15 de dezembro de 2024, o dia durou quase 13 horas e 20 minutos. 3 dias depois, nós temos um acréscimo de 22 segundos da duração do dia, 13 horas, 20 minutos e 20 segundos. Em seguida, no dia 19, aumenta 3 segundos a duração do dia, depois mais 2 segundos. No dia 21, o aumento é menor do que 1 segundo, é fração de segundo, mas é detectável, durando aí o dia 13 horas, 20 minutos e 26 segundos. E já no dia seguinte temos o dia um pouquinho mais curto. Portanto, está caracterizado aí para nós o dia 21 como o dia de máxima duração. Nos outros dias nós temos 2 segundos a menos, depois 4 segundos a menos, sempre comparado com o dia anterior. Até que fechamos essa tabela com o dia 28 de dezembro, com 28 segundos a menos do que o dia 25 de dezembro, que é a linha anterior. Então, guardando que em Belo Horizonte a duração do dia claro no solstício foi 13 horas, 20 minutos e 26 segundos, vamos agora ver o caso de São Paulo, que está numa latitude um pouco maior, portanto um pouco mais distante do Equador. Você tem o mesmo padrão de duração do dia aumentando até o dia 21, sendo que no dia 21 essa duração é cerca de 15 minutos a mais do que a duração do dia claro em Belo Horizonte. Este padrão nós vamos sempre perceber. À medida que você se afasta do Equador, o dia claro no solstício de verão tem uma duração mais longa do que nas latitudes mais próximas do Equador. Veja, por exemplo, também o caso de Recife, agora uma cidade mais próxima do Equador do que as anteriores. Você tem de novo o dia claro durando o máximo no dia 21, só que com um valor menor do que nos casos anteriores, agora 12 horas e 35 minutos, sendo que antes nós tínhamos 13 horas e 20 minutos e 13 horas e 35 minutos.
Vamos comparar agora estas cidades todas em 21 de dezembro. Recife está aí, São Paulo, como já visto, 1 hora a mais a duração do dia claro, no dia 21 de dezembro, solstício de verão. Porto Alegre, bem mais abaixo, 30 graus sul, 14 horas e 5 minutos. Descendo mais, Buenos Aires, 35 graus ao sul, 14 horas e 28 minutos. E agora, radicalizando, indo bem mais ao sul, 55 graus. Ushuaia, na Terra do Fogo, 17 horas e 20 minutos a duração do dia claro, no dia 21 de dezembro. E no hemisfério norte? Ora, lá nós estamos passando pelo solstício de inverno. Temos o oposto. Lá nós temos a duração do dia sendo a mínima ao longo do ano. No caso da Cidade do México, que é praticamente simétrica a Belo Horizonte em relação ao Equador, você veja que a duração do dia é um pouco menor do que 11 horas. E Toronto, mais ao norte, 8 horas e 55 minutos. Esse ciclo pode ser entendido observando como se dá a órbita da Terra em torno do Sol. Nessa representação, nós temos a eclíptica, que é justamente essa linha que caracteriza a órbita da Terra em torno do Sol. Podemos também entender que é o plano dessa órbita. A representação da Terra e do Sol, lembrando que o eixo de rotação da Terra em torno de si mesma não é perpendicular ao plano da órbita. Ele tem essa inclinação que você está vendo aqui. Então, quando a Terra faz o seu movimento orbital em torno do Sol, ela mantém essa mesma inclinação. É característico dos corpos que preservem o seu movimento. Trata-se da inércia e, portanto, o eixo de rotação da Terra ele é preservado ao longo do movimento da órbita terrestre em torno do Sol. Isso é mantido em todo o ciclo orbital, como mostrado aqui. Essa representação seria aquela que a gente faria numa sala de aula. Aqui temos uma representação mais fidedigna, de novo caracterizando a eclíptica como plano dessa órbita e mostrando que o eixo terrestre permanece com a mesma inclinação todo o tempo e não é perpendicular ao plano da órbita. Se nós virmos esse mesmo desenho no plano da eclíptica, como se nós nos colocássemos exatamente nesse plano, teríamos essa observação aqui, e aí ela nos permite entender melhor por que ocorrem as estações do ano e exatamente o que está acontecendo no momento dos solstícios e dos equinócios. Um detalhe interessante é que aqui nós teremos o solstício de verão para o hemisfério sul e aqui o solstício de verão para o hemisfério norte. Como a órbita terrestre em torno do Sol é uma elipse, ela tem um ponto de maior aproximação com o Sol e um ponto de maior afastamento do Sol, que quase coincidem com os dois pontos em que ocorre o solstício. O periélio, ponto de maior aproximação, é no início de janeiro, e o afélio, ponto de maior afastamento, é no início de julho, variando um pouquinho as datas. Portanto, as estações não são causadas por diferenças de distância. Essas diferenças de distância são pequenas, em torno de 3% do valor médio da distância da Terra ao Sol, e, portanto, não são elas que vão explicar as estações. Aliás, quando a Terra está mais próxima, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E quando ela está mais afastada, é inverno no hemisfério sul, mas é verão no hemisfério norte. E o que vai explicar de fato as estações é justamente essa inclinação do eixo de rotação terrestre não ser perpendicular à eclíptica, fazer este ângulo de 23 graus e meio. Por causa disso, quando nós temos o solstício de verão, o que ocorre é exatamente que uma fração maior do que 50% da luz solar incide sobre o hemisfério sul e uma fração menor do que 50% incide sobre o hemisfério norte. Há uma distribuição desigual da radiação solar entre os dois hemisférios, com favorecimento do hemisfério sul. Na posição oposta, que é aquela do solstício de verão para o hemisfério norte
e de inverno para o hemisfério sul, dá-se exatamente o contrário. Nós temos uma maior fração de luz solar incidindo no hemisfério norte e uma menor fração incidindo no hemisfério sul, caracterizando, portanto, a diferença clara de estações entre os dois hemisférios nessas datas. E você veja que é nessa posição, a Terra está um pouco mais longe do Sol do que nesta, como explicado anteriormente, mas isso não impede que haja verão no hemisfério norte, que esteja quente lá, por causa dessa distribuição desigual da radiação solar entre os dois hemisférios. Portanto, não haveria estações se o eixo terrestre fosse perpendicular ao plano da órbita terrestre, ao plano da eclíptica. Essa inclinação de 23 graus e meio que está mostrada aqui é que caracteriza as estações ao longo do ano. Nas outras duas posições, os equinócios, nós temos uma distribuição por igual da radiação solar nos dois hemisférios e, portanto, nós temos o equinócio de primavera ou de outono, conforme esteja a transição ocorrendo de inverno para verão ou de verão para inverno. Esclarecendo mais, apenas nos equinócios a radiação solar está igualmente distribuída entre os dois hemisférios. Logo após o equinócio de março, o hemisfério norte passa a receber mais radiação do que o sul, e essa desproporção é máxima na data do solstício de junho, diminuindo até a distribuição dessa radiação solar voltar a ser igual entre os dois hemisférios no equinócio de setembro. A partir daí, a vantagem é para o hemisfério sul, chegando ao máximo de vantagem para o sul no solstício de dezembro. Em seguida, a diferença vai diminuindo até a radiação solar voltar a ser igualmente distribuída entre os dois hemisférios no equinócio de março. E assim completa-se o ciclo. Essa inclinação de 23 graus e meio é tão importante que nós a utilizamos para definir alguns paralelos na Terra fundamentais. A colatitude, ou seja, a latitude medida em relação ao eixo terrestre, de 23 graus e meio, que corresponde a uma latitude de 66,5 graus, marca o Círculo Polar Ártico e no hemisfério sul seu simétrico, o Círculo Polar Antártico. A latitude de 23 graus e meio ao norte caracteriza o Trópico de Câncer e ao sul o Trópico de Capricórnio. Por exemplo, quem mora na cidade de São Paulo está praticamente sobre o Trópico de Capricórnio. Este observador só terá o Sol a pino, o Sol passando pelo zênite, exatamente no dia do solstício de verão. Em todos os outros dias do ano, ele vê o Sol ligeiramente ao norte ou mais ao norte conforme passam os dias. Isso é uma característica dos pontos de quem vive no Trópico de Capricórnio. Quem está entre os trópicos tem duas passagens do Sol pelo zênite ao longo do ano. Quem está fora dos trópicos jamais vê o Sol passar pelo zênite, nunca estará sobre a própria sombra em qualquer dia do ano. No dia do solstício de verão, este cidadão que mora no Trópico de Capricórnio não terá sombra, ela estará exatamente aos seus pés. Da mesma maneira, quem está no Trópico de Câncer terá a mesma experiência do Sol passando pelo zênite no solstício de verão do hemisfério norte, que corresponde ao solstício de inverno no hemisfério sul. Na descrição deste vídeo, você encontrará o link para o site em que é possível pesquisar os horários de nascer e pôr do sol e a duração do dia para todas as localidades do planeta. Se a sua não estiver no campo de busca, escolha uma cidade ou localidade um pouco maior nas proximidades da sua, que certamente você encontrará e poderá fazer a pesquisa que te interessa. Brevemente, faremos novos vídeos sobre esse tema, explorando os aspectos da órbita da Terra em torno do Sol e das consequências dessa órbita no cotidiano de todos nós. Neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!